Bom, senhores, vamos falar hoje sobre parasitoses. No primeiro momento, vamos tentar fazer um apanhado, de uma forma geral, do que você tem que pensar, de como é que você organiza o seu raciocínio do ponto de vista de parasitos, de uma forma geral. Então, o que você pensa quando você começa a falar em parasitose? Uma das coisas que você vem à mente logo, que você tem à mente logo, é relacionada à eosinofilia. Vários vermes causam eosinofilia. Outra coisa que ajuda bastante no raciocínio da clínica é a identificação do habitat da forma adulta, que já ajuda a gente a raciocinar quais são os efeitos que esse verme está causando no organismo, quais são os aparecimentos clínicos, os eventos clínicos que a gente vai ter com esse verme. Outra coisa também que a gente vê habitualmente é que muitos desses vermes apresentam uma evolução assintomática. O que são cistos, o que são ovos? Habitualmente a gente fala de cistos quando a gente está falando de protozoário. E ovos quando nós estamos falando dos eumintos, dos plateumintos, dos nemateumintos. E como é que a gente faz o diagnóstico? Muitas vezes a gente usa o exame parasitológico de fezes ou, entre outros, os exames sorológicos. E aí nós vamos analisar isso do ponto de vista prático em cada uma das patologias, em cada uma das parasitoses. Muito bem. Então, como é que a gente classifica, basicamente, do ponto de vista da parasitologia, os vermes? Nós temos os protozoários e nós temos os eumintos. Do ponto de vista de protozoários, nós temos Entamoeba histolítica, a Giardia lamblia, que nós vamos falar logo a seguir, e dos eumintos, nós temos os neumateumintos, aí englobando ascaris, umbricoides, strongyloides stercoralis, o ancilóstoma e o Necator americanus. E do ponto de vista de plateumintos, nós temos os trematodas e os cestodas, e aí no caso o trematoda, Schistosoma mansoni, e dos cestodas a Taenia solium e a Taenia saginata. Sólio no porco, saginata na vaca. Então vamos começar a falar então dos protozoários. E antes da gente trocar, é fundamental a gente relembrar que os que mais causam eosinofilia são os eumintos, porque eles realmente, por serem seres mais complexos, por serem pluricelulares, eles costumam causar mais reação do ponto de vista do nosso sistema imunológico. Então, nós temos mais eosinofilia. Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro protozoário. Então, aí nós temos então, a amebíase, a Entamoeba histolítica. Como é que funciona? Onde é que vive? Como é que é a apresentação clínica da amebíase? Então, basicamente, a contaminação da Entamoeba histolítica é através do cisto ingerido por via oral. Então, a água contaminada, alimentos contaminados, a própria mão contaminada. Então, a transmissão fecal-oral. A gente vê o contato, por exemplo, também anal-oral. Então, o paciente acaba por inalar o cisto. Esse cisto, então, do ponto de vista de tubo digestivo, ele se rompe, liberando um trofozoíto. E esse trofozoíto invade o tubo digestivo e começa a invadir várias estruturas nossas. Como é que se dá, então, a replicação disso? Esses cistos e esses trofozoítas acabam saindo nas fezes, refazendo o ciclo que a gente precisa encontrar para a nova infestação humana. Então, basicamente, do ponto de vista de ciclo de contaminação, de infestação, é essa: fecal-oral, através de água, alimentos contaminados, e o cisto dando origem, então, às formas adultas, aí no caso, os trofozoítas. Você pode ter a eliminação, então, do trofozoíta nas fezes e a formação desses cistos através desses vermes adultos, desses protozoários adultos, dando origem a novo ciclo. Bom, muito bem. Como é que são, então, as formas clínicas do ponto de vista de infecção, de infestação pela Entamoeba histolítica? A forma intestinal, então, nós temos a forma aguda, apresentada basicamente como disenteria. Nessa forma aguda, a gente tem a disenteria claramente quando a gente tem muco, pus e sangue nas fezes associada ao quadro diarreico. E, além disso, como a gente sabe que essa ameba, ela acaba penetrando, ela é invasora, ela acaba penetrando a mucosa, acabando por acometer a submucosa, ela invade o tubo digestivo e muitas vezes ela pode caminhar no nosso sistema vascular, indo parar inclusive no fígado, que nós vamos falar na forma extraintestinal.
Do ponto de vista intestinal, então, a gente tem ainda a falar do ameboma. O que é o ameboma? É quando a entameba ela invade a mucosa e acaba tendo uma reação granulomatosa, formando essas áreas de ameboma, que podem, inclusive, causar uma reação importante. A gente está falando aí claramente do tubo digestivo grosso, né, que é o habitat mais frequente, o habitat natural da ameba, da entameba histolítica. Então, esse cólon fica todo acometido por esses amebomas. E a gente tem também a forma extraintestinal, que é exatamente o abscesso hepático amebiano, que nós vamos mostrar a seguir como é que é a imagem desse abscesso. Bom, e como é que é a apresentação clínica do abscesso hepático? A gente tem basicamente dor abdominal no quadrante superior direito, febre alta e o sinal de torrisomem positivo. O que é o sinal de torrisomem positivo? Do ponto de vista semiológico, você tem a percussão da região do hipocôndrio direito, dolorosa, ou seja, o doente mal deixa você começar a fazer a percussão. Não toca aí, não. E aí isso caracteriza o sinal de torrisomem. E habitualmente a gente tem uma lesão única no lobo direito, porque é o primeiro local de drenagem da veia porta. Então, a partir da absorção, a partir da penetração, melhor dizendo, dessa entameba, caindo nesse fluxo em direção ao fígado, nós temos então a lesão principalmente no lobo direito. Então, lesão única no lobo direito, você tem que pensar em abscesso hepático amebiano como causa principal. Bom, muito bem. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, do ponto de vista prático, como é que a gente faz o diagnóstico da infestação pela entameba histolítica? Através da pesquisa dos cistos no exame parasitológico de fezes ou ainda através dos antígenos fecais. O melhor exame, claro, por ELISA, é esse, através da pesquisa dos antígenos fecais a partir dessa contaminação pela entameba. E aí aparece, então, a tomografia, aí fazendo parte do diagnóstico, a tomografia mostrando aqui a lesão do abscesso hepático pela entameba. Então, essa é a lesão extraintestinal mais frequente, acometendo o lobo direito do fígado. E aí, como é que a gente faz o diagnóstico desse foco, desse abscesso? É através do anticorpo, pela sorologia no sangue da entameba. Não é através de punção aspirativa. Claro que pode haver um erro, as pessoas na tentativa de fazer o diagnóstico dessa lesão hepática acabarem por penetrar em direção a essa lesão usando agulha, punção por agulha fina. Mas não é o correto. O correto nesse caso é pensar na doença extraintestinal, na doença hepática, no abscesso hepático por ameba, olhando um nódulo único, uma lesão única em lobo direito do fígado. E como é que é o aspecto dessa lesão? O que tem ali dentro? Você tem um líquido tipo descrito como pasta de anchova, que é um líquido achocolatado, inodoro, e que basicamente só foi descoberto a partir dessa abordagem nessas lesões, que não é o mais correto do ponto de vista prático. O mais correto é fazer a pesquisa do anticorpo no sangue e aí, encontrando, a suspeita basicamente se fecha, do ponto de vista de infecção, de infestação da ameba no parênquima hepático. Muito bem. Qual é o tratamento, então, que se faz para a entameba histolítica do ponto de vista de forma leve e de forma grave? Do ponto de vista de forma leve, nós estamos falando basicamente da disenteria amebiana e do ameboma. E aí o tratamento está aí descrito, secnidazol, 2 gramas em dose única, metronidazol 500 miligramas 3 vezes ao dia durante 5 dias, ou tinidazol 2 gramas uma vez por dia durante 2 dias. A forma grave, o tratamento com metronidazol 750 miligramas 3 vezes ao dia durante 10 dias, como aqui a gente apresenta no slide. E o que a gente tem que lembrar mais? E sempre, que a gente deve erradicar as formas intraluminais. Após tratado essa infestação, principalmente do acometimento da parede, já que ela invade a parede, a gente tem que erradicar os trofozoítas ou os cistos que estão nas formas intraluminais, que estão dentro do tubo digestivo, no intestino grosso. Então a gente usa o teclosan 100 miligramas 3 vezes por dia durante 5 dias. E a outra coisa que a gente tem que lembrar também é que a gente pode encontrar entameba coli como hospedeiro natural do nosso tubo digestivo, como comensal, como também a entameba butyle e a endolimax nana,
que não são eleitos para tratamento. Então, basicamente, do ponto de vista de entamoeba histolítica, é isso que nós temos.